Pessoal, a gente está bastante atento aqui ao acidente aéreo que ocorreu no Capitólio, ao desaparecimento de um helicóptero que saiu de São Paulo rumo à Ilhabela, tudo isso que tem ocorrido, também o acidente aéreo no Japão, né, com a colisão entre duas aeronaves. Feito todo esse pacote de notícias adversas, a gente vai ouvir agora mais informações sobre acidentes. Assim, e essa discussão a respeito da segurança. Nós recebemos o Marcos Nassif. Falei certinho o seu sobrenome, Marcos? Espero que eu não tenha errado. Certinho, Luiz. Ah, que bom. Ele é especialista em segurança de voo. Opa, câmera 1, desculpe. Ele é especialista em segurança de voo, gerente de segurança operacional do Aeroclube do Espírito Santo. Marcos, obrigada, hein, pela gentileza de conversar com a gente. Igualmente um prazer. Começando aqui pelo caso do estado de São Paulo, por exemplo, né, que a aeronave desapareceu. Bom, evidentemente, inicialmente nós não temos conclusões, né, do que aconteceu exatamente, são apenas hipóteses, as notícias que estão muito frescas, né, Marcos? Então não há como tirar quaisquer conclusões. Mas algumas dúvidas a gente aproveita já para lhe perguntar. Tem o desaparecimento, então, dessa aeronave na Serra do Mar, aqui no estado de São Paulo. E esse local é bastante conhecido porque é muito comum que ocorra um fechamento, um paredão de nuvens e não tem como você ter visibilidade para voos. Quais são as características dessa região que acaba elevando o estado de atenção de pilotos nesses casos, Marcos? Pois é, o piloto acho que tinha informações do tempo, o tempo estava nublado e me parece, é só uma hipótese, só uma opinião, que é um caso típico de desorientação espacial. Isso ocorre quando o piloto está voando sobre as regras de um voo visual, isto é, ele tem contato visual com o solo e ele consegue manter o equilíbrio e o voo normalmente devido a esse contato. Quando ocorre que inadvertidamente ou intencionalmente ele entra em condições adversas, condições de pouca visibilidade, ele pode sim sofrer uma desorientação espacial. E isso faz com que ele não tenha noção nenhuma da posição da aeronave em relação ao solo, e isso pode levar à perda de sustentação e à queda da aeronave. Isso é uma hipótese mais provável, já pelas notícias que a gente ouviu, o relato de uma passageira informando que o tempo estava ruim, muito nevoeiro, pouca visibilidade. Essa é uma das hipóteses prováveis. Marcos, como é que são os instrumentos de voo nesse caso? Porque nós que somos leigos, né, e somos cheios de dúvidas, por isso a importância de ter a sua entrevista aqui, os instrumentos de voo não possibilitam que tenha essa identificação, né? Aqui mais adiante você tem um paredão, aqui uma... Como é que é isso exatamente? Por que exatamente ficam ali, eu não digo reféns, mas que seja necessária a questão visual nessas horas e não apenas os instrumentos de voo? Os instrumentos de voo, para que um voo ocorra nessas regras de instrumentos de voo, é necessário que o piloto esteja habilitado para voar nessas condições que nós chamamos de IFR, regras por instrumentos de voo, e a aeronave também possua essa certificação para voar instrumento. Mas ocorre que, pelo tipo da aeronave, o Robson 44, ele não tem essa possibilidade de voo por instrumento. Então, ocorre que o piloto, sabendo das condições adversas, ele é o responsável por tomar as decisões de continuar ou voltar, certo? Então, para que ele voe por instrumento, ele precisa estar habilitado e os instrumentos a bordo possibilitam a ele voar sem referências visuais. Mas, para isso, ele precisa estar com habilitação de voo por instrumento.
Bom, temos esse caso no estado de São Paulo, a aeronave que ainda não foi localizada, 4 passageiros a bordo, 2 mulheres, 2 homens, e também temos o caso de Capitólio, que é o que está aparecendo agora na imagem, né, Marcos? A queda desse helicóptero. Sim, visualmente, e para vocês, claro, para a área que vocês atuam, é uma tragédia, muito triste, né, a ocorrência desse tipo de caso para o setor de quem é especializado nesse assunto. Visualmente, quais são as informações que você consegue interpretar ali da forma como houve a queda dessa aeronave? Aparentemente, ele perdeu completamente a sustentação. Isto é, o rotor parou de agir e ele está em queda livre. E é engraçado porque o tempo não está tão fechado assim. Eu não sei se ele perdeu essa noção de voo ainda dentro das nuvens e a queda, porque aparentemente o tempo não está assim tão fechado. A gente vê umas nuvens acima dele e já aparece ele em queda. A visibilidade, ela está boa a visibilidade. Eu não sei acima disso como é que estava a condição de voo. E isso, ele poderia ter descido o helicóptero mais para conseguir voo visual. Eu não sei, é muito cedo para afirmar qualquer coisa, certo? Poderia ter acontecido uma desorientação espacial? Sim, poderia. Poderia ter acontecido uma pane na aeronave? Também existe essa possibilidade. Sim, muito importante a gente ter Mas o olhar... primeiro... Ah, perdão, Marcos, desculpa. O primeiro caso de São Paulo está bem caracterizado um mau tempo, não tanto quanto este caso do Capitólio, em Minas Gerais. Perfeito, tivemos as palavras então de Marcos Nassif, especialista em segurança de voo e gerente de segurança operacional do Aeroclube do Espírito Santo. Obrigada pela gentileza, né? As investigações ainda vão ocorrer, não há como ter conclusões, mas muito importante termos o seu olhar técnico em cima dessas hipóteses e o seu conhecimento em acidentes aéreos. Muito obrigada. De nada, um ótimo dia.